Boa noite, tudo bom? E aí, gente, como é que vocês estão? Já estamos quase que na metade de janeiro. Tá tudo bem? Tudo jóia? Tá legal o ano 2021? Tem que pensar assim, gente, a gente tem que ser otimista. Por isso que nós estamos no Gotas de Otimismo. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito, muito importante para a nossa vida, que é o amor. E vamos falar de um cara que eu sou muito fã, que escreveu isso aqui que eu vou ler para vocês, ó. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, ou até mesmo dos anjos, mas não fosse capaz de amar os outros, não seria mais do que um sino que badala ou chocalho barulhento. Vou chamar a vinheta e a gente já vai começar já já. Vinheta no ar! É isso aí, gente. Nós estamos falando de Paulo de Tarso. E essa aqui é uma das epístolas do Paulo, no caso aqui, para os Coríntios. Eu vou falar mais um pedacinho dessa epístola e já vou explicar algumas coisas para vocês. Se eu tivesse o dom de profetizar, e se eu soubesse os mistérios do futuro, e se conhecesse tudo acerca de tudo, mas não amasse os outros, de que me serviria? E até mesmo que tivesse fé, de forma a poder falar a uma montanha e fazê-la deslocar-se, isso não teria valor algum sem amor. Ainda que desse tudo aos pobres, e ainda que deixasse que me queimassem vivo, mas não amasse os outros, eu não teria nenhum valor. Muito bom! Na verdade, as epístolas de Paulo são as cartas que Paulo escrevia. No caso aqui para os coríntios, que eram os habitantes da cidade de Corinto. Muito bom. Aos pouquinhos nós vamos bater papo. E vamos começar de pé direito, apresentando quem está com a gente hoje, que é o Fábio. Fábio, você quer dar um oi pro pessoal? Oi, gente, boa noite, tudo bom? Bem-vindos ao canal Gotas de Otimismo. Esperamos poder falar com muito carinho, com muito amor, como a gente coloca tudo na nossa vida e no nosso trabalho aqui para vocês, levando o que há de melhor dentro da gente e compartilhando aquilo que é melhor para a gente, doando o nosso amor para todos que estão ao nosso redor. É isso aí. E nós vamos começar com uma prece cantada linda, 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 que fala dessa epístola de Paulo, cantada pelo nosso querido Vitor Dayansá. Vitor, manda seu recado pra gente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É um não querer mais que
É solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É o estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É um ter com quem nos mata. Lealdade, tão contrário assim, é o mesmo amor. Sou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Lindo, né, gente? Super emocionante. Esse menino um dia vai ficar famoso, mais famoso, viu, Vitor? Bom, vamos lá, Fábio, começando os trabalhos. Fábio, conta pra gente, o que é o amor? Só uma curiosidade, Paula, que o Vitor, quando a gente pediu para ele gravar, ele disse que demorou um pouquinho para mandar para a gente, porque ele estava gripado. Imagina quando ele não tivesse gripado, né? Como seria, né? A gente tem a bênção de ter ele junto com a gente, tanto no suporte, como no auxílio, como também participando das lives, mas ele é uma pessoa muito especial que a gente gosta muito e gosta muito de ter perto, como todos que trabalham com a gente aqui e fazem isso, como a gente falou, com muito amor. Já que a gente está falando de amor, vamos espalhar o sentimento que é comum entre todos aqui e que isso se espalhe para todo mundo, né? Mas falar de amor é uma coisa muito peculiar e muito individual para cada um, né? Cada um pensa e ressignifica isso e tem isso de uma maneira particular e individual. Todos nós somos seres em evolução, todos nós temos sentimentos, temos sentidos, mas no seu princípio, na sua instância, esse sentimento ainda é muito confuso para a gente. É uma coisa que a gente não consegue entender. A gente tem que se remeter a diversas ações, nós tentamos pegar um pouco de cada coisa, de cada lugar, olhar para um lado, olhar para um outro, e a gente pegou algumas coisas de poetas, pegamos algumas coisas do Evangelho segundo o Espiritismo, alguma coisa da própria Bíblia, uma coisa de sentidos de pessoas que falam sobre esse sentimento e estão junto com a gente, tá? A primeira pessoa que a gente vai colocar aqui é o poeta, que é o Carlos Drummond de Andrade, que sempre fez diversas poesias, diversas músicas, que é muito conhecido, e ele fala uma coisa assim, que tem tudo a ver com esse sentimento que existe na gente, e que se remete, e que se apresenta. E ele fala assim, ó, deixa eu só pegar minha cola aqui. Se você sabe explicar o que sente, você não ama, pois o amor foge a todas as explicações possíveis. Daí já gera uma confusão danada pra gente, não é isso? Porque o sentimento do amor é um sentimento, digamos assim, muito individualizado aos nossos olhos de seres em evolução. E estamos sempre trabalhando isso da melhor maneira possível, vendo o que há dentro da gente. Mas como não confundir o amor com posse, o amor com possessão, com individualidade, com diversas formas que a gente chama de amor e na realidade é o amor puro. Remetendo à Bíblia, ou remetendo a João Evangelista, quando se perguntava para ele o que se falava, ele já colocava nos textos que Deus é amor. E se Deus é amor, a gente cai naquela pergunta, o que é Deus? Aonde está Deus? Aonde se manifesta? Aonde ele se apresenta? Aonde ele surge? Aonde ele está? E a primeira pergunta que tem no Livro dos Espíritos, justamente é o que é Deus. O que está lá? O que é Deus? E lá está escrito
que a gente ainda é ignorante, para a gente ainda ter a dimensão, a gente não tem ainda significação para entender o que seja Deus. E se Deus é amor, Deus é sentimento, eu acho, na minha visão pequena, que ainda o amor, de uma forma mais pura e sincera, ainda está longe da nossa compreensão, porque significa uma coisa muito mais ampla do que aquilo que a gente tem e do que a gente faz no nosso dia a dia. A gente tem manifestações de amor em todo lugar ao nosso redor. Se a gente olha para a natureza, o amor está presente. Se você olha para as substâncias que estão no solo, na sua composição, na sua estruturação, ele se faz presente. Aquela combinação de ingredientes, de minerais, que dão o alimento para aquela planta que vai surgir e formar a natureza, ele se manifesta no amor. Esse amor se manifesta numa nascente de um rio, num abraço de um filho, num sentimento do nascer de uma criança. Esse amor se manifesta num óbito, porque ele está fechando um ciclo e iniciando o outro. Tudo na vida é amor, tudo se manifesta, tudo é crescente e tudo se manifesta em tudo aquilo que nós somos. E nesse processo, no nosso dia a dia, nós estamos engatinhando de pouquinho em pouquinho como aprendizes desse sentimento que existe na gente. Devagarinho, de pouquinho em pouquinho, na busca do nosso auto-transformar, jogar aquele sentimento que existe de melhor na gente e compartilhar ao nosso redor, através das nossas visões de amor, das nossas trocas de relação e do sentido que nós trazemos para a nossa vida quando nos tornamos e tentamos ser um ser em transformação, em recriação e renovação. Certo? Certo, Respondi, muito Paulo. legal isso. Mas... Opa! Eu estava aqui pensando, né? Muito interessante isso, né? Essa história de que Deus é amor, Deus é tudo, né? Tudo que está à nossa volta é criação de Deus. Então, tudo que está à nossa volta é amor. Né? A gente um dia vai conseguir compreender isso de forma talvez mais ampla, mais sentida de verdade, né? Que nem você colocou que a gente é aprendiz de amor, acho que tá certo. Porque talvez na nossa pequeneza ainda, no nosso planeta ainda de provas e expiações, a gente não tenha sequer o senso dessa questão do amor. Né? Quando a gente pensa no advento do Cristo na Terra, desse homem que veio para cá, levou 1000 anos para se preparar, para conseguir chegar aqui, né? E imagina o tamanho do amor dessa criatura para fazer tudo que ele fez e tudo que ele faz ainda por nós. É isso, se você pensar nas primeiras máximas, nas coisas que ele fala, quais são as primeiras palavras, as primeiras coisas que ele coloca para a gente? Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. É a prática do amor, a prática do sentido, a prática daquilo que a gente pode fazer, que a gente vem tentando entender e praticar, e eu acho que talvez a gente não consiga ainda, não faça parte do nosso entendimento. A gente vê, eu acho que o amor principal, sei lá, o amor que a gente consegue ressignificar, talvez um amor incondicional, uma coisa que seja de um amor materno, de mãe para filha, alguma coisa que seja, eu acho que é a característica mais pura que a gente tem, ou então uma relação com um animal, e por mais que você maltrate aquele animal está sempre ali do teu lado, sempre te amando e sempre disposto a te ajudar, por mais que você o maltrate. Isso é um amor que eu acho que assim, que a gente fosse olhar a atitude, quem que é o mais racional? Aquilo é um animal irracional ou um amor mais puro? Porque você ama o outro, independente do que ele faça. Ele é seu irmão, ele está no mesmo barco, ele está junto de você e está junto. Se você pensar por essa ótica, quem que é o animal mais evoluído? Quem é o animal mais próximo daquilo que se prega a Deus e daquilo que se coloca em Deus? Não é verdade? Bom, você está gostando desse assunto? Você acha esse assunto importante? Por favor, gente, não esqueci não, dá o seu like aqui pra gente, porque a gente precisa dele, tá? Pra gente ver que vocês gostaram, que esse tipo de assunto interessa a vocês, porque aí a gente pode fazer mais coisas relacionadas a esse assunto. E, mais do que isso, como a gente sempre conversa aqui, a nossa ideia é levar luz
e expandir essa luz. Então, se você achou legal, se você gostou do assunto, está interessado no desenvolvimento desse assunto e conhece pessoas que talvez possam se melhorar, possam ser acrescidas de alguma coisa com esse assunto, compartilha depois, né? Assiste aqui, fica aqui com a gente. Quando a gente terminar, compartilha com algum amigo, com alguém que você acha que vai se acrescer de alguma coisa daquilo que a gente conversa aqui. E se você ainda não está inscrito no canal, vem fazer parte da família Gotas de Otimismo, por favor. Bom, vamos lá. Bom, nós estamos falando que a gente é aprendiz desse amor, né? Então, assim, como é que a gente pode desenvolver na gente alguma coisa desse amor que a gente não tem, né? Onde a gente pode buscar, como a gente pode se melhorar, da onde que a gente vai tirar isso, Fábio? Vamos lá, vamos remeter isso a vamos pegar algumas citações, pegando alguma coisa. Sempre lembrando que a gente não é dono de verdade, ele não conhece, a gente vai buscando o entendimento, procurando um no outro, a gente pega o que um fala, um que o outro, às vezes a gente aqui se apropria de algumas falas de algumas outras pessoas e a gente está em processo de aprendizado constante. Então, nem sempre o que a gente fala é inédito para as pessoas, mas é uma coisa que a gente pega e que dentro da nossa visão se torna importante no compartilhar, no conviver, no transformar as realidades e as sensações que a gente tem no nosso dia a dia. Então, a gente, assim, vamos pegar primeiro, vamos citar primeiro Aristóteles, como filosofia, para a gente entender um pouco como é esse exercício de amor, de aprendizado, de sentimento que a gente faz no nosso dia a dia. O Aristóteles, ele falava uma coisa, isso aí muito tempo atrás, né? Que tudo na vida que a gente consegue, tudo que a gente tem para fazer, depende do exercício e da vivência do aprendizado para que aquilo se torne, pouco a pouco, uma forma natural na sua vida. Então, vamos chegar a um exemplo. Se você quer ser compreensível, você tem que fazer um exercício de compreensão diário, de maneira constante e incessante, até que esse sentimento de compreensão fique presente na sua vida diariamente. Se você quer se tornar uma pessoa sensível, você tem que ampliar suas sensibilidades, trabalhar isso no nosso dia a dia. Se você quer ser uma pessoa amorosa, você tem que praticar a amorosidade constantemente, até que aquilo se torne uma coisa presente e natural na sua vida. É a mesma coisa, vamos citar o exemplo de um pianista, por exemplo. Um pianista, quando começa a aprender, ele começa lá uma teclinha aqui, outra aqui, começa com uma mão, depois começa a colocar outra mão, e aquilo até você pegar a prática, aquilo se torna uma coisa não natural. Se torna uma coisa de aprendizado mesmo, que você vai prestar atenção. Só que vai chegar, que nem você vai aprender a dirigir um carro, por exemplo. As primeiras vezes que você dirigir um carro, você vai preocupar com a marcha, com a embreagem, o carro vai morrer, Depois de um certo tempo, aquilo se torna uma coisa natural e fica coisa automática. Todos os sentimentos e todas as coisas que a gente tem na nossa vida têm que ser praticadas com dedicação, disciplina, com amorosidade, com vivência, para aquilo que, com o passar de um tempo, você esteja tocando uma música muito bonita na sua vida, tá? Eu citei Aristóteles, Vamos pegar Joana de Ângeles, que para quem não sabe, é a mentora do Divaldo Pereira Franco, que tinha um Emmanuel que falava para ele que ele tinha que ter disciplina, porque só na disciplina... Aí era o Chico. Era o Chico? Então, era o Chico. Eu confundi, desculpa, Mas faz parte. Eu confundi o Emmanuel com a Joana. Mas a Joana fala também, nesse processo aí. Ela fala que a disciplina antecede a espontaneidade. E o que isso casa com o Aristóteles aí, nesse processo? Ela fala também que se o amor só se aprende amando. Como é que você vai falar de uma coisa se você não vivencia, você não experimenta, você não faz parte, você não trabalha, você não coloca a mão na massa? Como é que você constrói a sua vida sem talhar as coisas no seu dia a dia? A gente pode fazer hipoteticamente, a gente está falando com uma escultora aqui na minha frente, aqui, que a nossa vida seria uma escultura, seria uma coisa que você vai talhando aquela pedra bruta de acordo com as suas experiências e as suas vivências.
E cada vez que você vai dando uma talhada e vai colocando, vai entalhando, você vai criando marcas naquela estrutura que podem ser permanentes ou podem ser buriladas de acordo com a sua nova visão de esculpir o novo, esculpir aquela nova sensação para um momento melhor. E como é que você, nesse esculpir dessa escultura, você faz coisas que às vezes fazem com que aquela escultura não fique muito legal, não fique muito presente? O que seria uma coisa que fosse entrave a esse desenvolvimento? A entrada é essa prática. O ócio. Quando a gente tem ócio na nossa vida, quando a gente tem ócio, a gente não usa as nossas potencialidades de uma maneira positiva, de uma maneira crescente, a sua ociosidade, a sua falta de querer transformar, de querer progredir, de querer retransformar, faz com que você chegue num ponto que aquele entrave te jogue a sentimentos, a vibrações, que te colocam cada vez mais para trás e não façam você querer transformar e mexer em você mesmo, naqueles sentidos que faz você crescer, evoluir e se transformar novamente. Vamos chegar ao Evangelho segundo o Espiritismo agora. Vamos lá, pegando o que está no Lázaro, que cita no Evangelho segundo o Espiritismo. Que ele fala, vamos pensar. Estamos tentando pegar algumas citações, algumas coisas, para que a gente possa servir igual. Eu peguei alguma coisa do Rossano Klinger, eu peguei alguma coisa do André Trigueiro, eu peguei alguma coisa de diversas pessoas e estou fazendo uma compilação. Talvez, se vocês já escutaram ou se estão planeando alguma coisa, a gente está fazendo uma compilação de ideias junto com as vivências que nós temos para que a gente possa passar uma coisa que seja mais próxima e dentro daquilo que a gente vê. Mas assim, o Lázaro, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim, que a gente pensa, nós nascemos como brutos, com instintos na nossa primitividade. Depois de um certo tempo, nós passamos para o segundo estágio, aonde a gente consegue ter sentidos, sentimentos, vivências. E num terceiro momento, nós chegaremos num processo onde nós vamos ter os sentidos junto com a amorosidade cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Lá na frente, né? Nós hoje, nós estamos no estágio de ter pequenos sentidos ainda. Essa questão de amorosidade, no sentido real da amorosidade, nós ainda, como está no Evangelho, não temos a compreensão do que é Deus, não temos a compreensão do que é amor. E a gente só vai ter a compreensão disso quando a gente tiver mecanismos na nossa vivência que abra a nossa dimensão espiritual, a nossa vivência espiritual, a nossa vivência de humanidade, que a gente consiga ter no nosso cérebro físico percepção daquilo que é real e verdadeiro na ressignificação dos reais momentos e das nossas vivências nesse sentido. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Quando a gente passa por uma situação limítrofe na nossa vida, a gente tem um problema financeiro, um problema de saúde, um problema de vivência, seja qual for. Digamos assim, vamos citar um problema de saúde, por exemplo. Aquele problema de saúde desestrutura suas estruturas físicas, te faz repensar e contestar Deus ou contestar a sua religiosidade perante aquela diversidade, mas que vem para a gente como uma oportunidade de transformação e crescimento, que faz a gente ressignificar e realinhar nossos pensamentos para um novo momento, para uma nova vivência, que nos leve para um lado maior, melhor, ou para um lado pior. As escolhas são nossas. De que maneira a gente digere aquilo e de que maneira a gente busca essas oportunidades de aprendizado que a vida nos traz para ressignificar aquelas nossas reais essências que nascem dentro de nós mesmos, através do amor que nós praticamos com nós mesmos e com o meio que está à nossa volta. Bom? Certo? Certíssimo. Bom, peraí, então deixa eu ver. Se eu entendi direito o que você está falando pra gente, né? E aí eu vou lembrar a Joana de Ângeles também, que a gente só aprende a amar amando. É isso? Isso mesmo. O exercício faz parte do aprendizado, né?
A gente tem, se você pegar o Aristóteles, tudo que você tem que fazer tem que treinar constantemente para que aquilo se torne natural na sua vida, como o exemplo que eu dei do pianista, o exemplo do aprender a dirigir, como a gente faz no nosso dia a dia e a gente está sempre trabalhando e burilando isso aí, entendeu? Não necessariamente você tem que praticar esse amor de uma pessoa para outra, entendeu? De um estado amoroso, mas você pode praticar a amorosidade com um animal, para uma planta, para a natureza. Você pode praticar o amor principalmente com você mesmo, vivenciando suas vivências, vivenciando seus pontos positivos, enxergando você que você é uma pessoa boa, que você foi uma pessoa que foi criada para ser feliz, que você foi uma criada com amor, foi criada por Deus e foi criada para a angelitude, como todos nós, então, cada um no seu momento, cada um no seu instante, buscando o burilamento, o aperfeiçoamento através do nosso trabalho constante. A gente tem, eu citei o exemplo do escultor, mas a gente pode citar um exemplo do barro. A vida te traz possibilidades, talvez às vezes uma escultura mais dura, a gente esculpe, talvez um barrinho mais mole, mas a gente vai esculpindo aquele ser que a gente quer de acordo com as nossas vivências e nossas escolhas. A gente tem sempre que procurar olhar para a vida, olhar para os momentos do nosso dia a dia com amorosidade. Que tudo é amor, tudo faz parte, tudo é vida, tudo é Deus, você é Deus, eu sou Deus, nós somos conectados, vivemos num mundo só, nós estamos juntos, nós crescemos juntos, todo mundo depende de todo mundo o tempo todo, e a prática do amor faz parte desse crescimento. É nesse entendimento que nós vamos chegar no mundo de transformação que se iniciou em 2019, como seria a data limite, digamos assim, que foi tão programado, tão burilada por Chico, naquela data, mas esse processo de transformação, que o processo que a Terra está vivendo agora, para chegar no mundo de regeneração, passa nesse aprendizado coletivo, onde cada um depende do outro, e o destruir a natureza, o xingar o vizinho, o ignorar a pessoa na rua, faz a gente se desconectar daquele nosso real papel, que aonde está a dor, está você, e aonde está o amor, está você. Nós estamos estritamente conectados e fazemos parte da mesma corrente, do mesmo trem que caminha para o mesmo lugar, só que assim, enquanto as pessoas não entenderem isso, a gente não vai chegar nesse caminho aí. A gente brinca que o trenzinho está andando e está naquela hora de quem vai ficar na estação e quem vai continuar. Ou quem vai pegar um novo caminho, um novo trem para outro lugar. Que é o que vai acontecer na nossa terra, nossa terrinha aqui nesse processo. Muitos dos espíritos estão tendo as últimas oportunidades de encarnação para chegar aqui, para ver se vão continuar aqui ou vão pegar um outro trem e vão caminhar para o outro lado. Uns para levar impulso de tecnologia, mais um aprendizado de amorosidade através desse, num outro planeta, como muitos vieram para o nosso planeta aqui, como Capela, ou como outros seres que vieram aqui como impulsos transformadores. Mas a gente está nesse momento de transição, onde o entendimento do sentimento que existe dentro da gente tem que fluir e gerar essa amorosidade por todos os passos, por todos os caminhos, por todos os instantes da nossa vida, enxergando que tudo nos cai no nosso no colo, foi por nossa escolha, porque nós estamos no momento certo, na hora certa, e que a transformação nisso numa coisa melhor passa do nosso aprendizado e do entendimento do que é a vida e aquilo que ressignifica para a gente nesse processo de vivência e de reconstrução, de crescimento, que nem sempre é fácil, nem sempre é gostoso, mas faz parte desse processo que nós precisamos ainda, como seres imperfeitos, encarnados nesse plano de aprendizado que é a Terra. Tá bom. Então, gente, sinto muito, mas, regaça as mangas e vamos começar. Ops. E tudo aquilo que a gente começa, às vezes não é tão confortável, mas a gente precisa desse exercício. A gente precisa criar essa musculatura de amor. E eu falei que eu ia dar continuidade aqui na epístola de Paulo, né? Deixa eu fazer só o finzinho dela, prometo que é curtinho, que é maravilhoso e fala, né? O Fábio colocou pra gente o que é amor, essa coisa toda. Olha o que o Paulo coloca. O amor é paciente, é bondoso, não é invejoso nem orgulhoso, não é arrogante nem grosseiro.
O amor não exige que se faça o que ele quer. Nunca desiste, nunca perde a fé, tem sempre esperança e perseverança em todas as circunstâncias. Nós vamos chegar lá. Isso é o que coloca Paulo pra gente, né? Que a gente tem muita coisa para aprender ainda. Graças a Deus. Ei, Paulo, quanto tempo tem isso aí mesmo? Paulo foi um pouquinho depois de Cristo, né? Tem um pouquinho menos, mas vamos fazer aí, vamos fazer a média aí, 2000 anos. Mais ou menos 2000 anos atrás. Vamos aprender. Nós vamos aprender. 1990 anos atrás, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos por aí. Ele talvez um pouco mais, mas tá bom. Já a gente deve estar no programa para a gente colocar isso, falar um pouco sobre a vida dele, e a gente vai entender um pouco do que foi essa pessoa aí e como é que ele buscou esse entendimento na sua vida, nas escolhas que ele faz aí de caminho, de transformação, de autoconhecimento que ele tem aí, e de fé, que eu acho que é o principal momento aqui. A gente não te fala muito que tem fé, nossa fé e tal, mas no primeiro momentinho que a gente tem, aquela fé cai por terra, e todas as nossas vivências e a gente deixa de lado e entra no desespero às vezes. A nossa fé é testada nos momentos de mais aflição. Aquela coisa que a gente busca esse aprendizado, busca esse autoconhecimento, busca essa autotransformação, busca o nosso dia a dia, mas eu acho que antes de qualquer coisa, a vida nos traz de oferta, de oportunidade, essas vivências de praticar aquela fé, aquela amorosidade, aquele carinho que você tanto fala, ou tanto busca, mas na hora que você passa por uma dificuldade ou um momento limítrofe, aquilo cai por terra e se esvai. A gente tem que pensar nisso. O quanto nós somos realmente aquilo que nós falamos, o quanto nós somos verdadeiros nos sentidos conosco mesmo. O quanto a verdade que sai da minha boca existe no meu coração. E quanto isso irradia, e quanto isso passa, e quanto isso transforma, e quanto isso cresce. Se a gente viver magneticamente, o amor só não se manifesta somente no nosso chakra aqui, no nosso coronário, assim. Para quem não sabe, nosso corpo é dividido em vários pontos de energia, e cada ponto de energia tem uma sua função. E a gente brinca que o sentimento se forma somente no coração. Mas se os outros pontos de energia que nós temos não tiverem em sintonia, não tiverem em harmonia, não tiverem em sincronicidade, a gente não consegue vivenciar esse sentimento de uma forma plena. Desde o chakra básico, desde o chakra sexual, até o frontal, a fala. Vamos citar um, por exemplo, aqui. Vamos lá. Vamos falar do nosso laríngeo. O laríngeo tem a ver com a nossa expressividade, com a nossa expressão. Se o nosso coração não estiver em sintonia com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente expressa, aquilo não se manifesta de uma forma constante. Vamos falar da sexualidade, digamos assim. Porque a gente pensa, tem uma vivência muito, muito grande entre a sexualidade, aquela coisa do cio, da coisa animalesca que a gente tem, ou do real sentido da troca de fluidos que existe na comunhão entre duas pessoas. Da coisa mágica que é o gerar um filho através da amorosidade, do sentimento que existe entre duas pessoas, ou o compartilhar dessas sensações amorosas, do crescer e vivenciar. Quando você vivencia isso de uma forma intensa e equilibrada dentro dos seus chakras, equilibrada dentro das suas energias, a transcendência, a troca fluídica que existe entre duas pessoas que se amam num ato sexual é uma coisa mágica, uma coisa especial, independente do ato em si. Porque você não pratica essa sexualidade somente no ato. Você pratica o ato no carinho, no toque, na amorosidade, no sentimento, no olhar amoroso por aquela pessoa. E esse olhar amoroso está dentro de nós. Está dentro dos nossos corações, dos nossos sentidos. E o burlamento e exercício disso é que nos transforma, que nos une, que nos eleva, que nos leva a um ponto maior. A gente tem que entender que a vida é amor. Deus é amor. O amor existe em nós e estamos em toda parte.
certo? Muito bom, certo. Mas aí as pessoas falam assim, poxa, mas eu vou começar a se exercitar do amor. Como é que eu faço isso num mundo onde exista tanta falta de amor? E aí? Vamos lá. Deus é amor, não é isso? Deus está presente em todo lugar. Então o amor está presente em todo lugar. Quando a gente passa um momento de dificuldade, ou passa por uma situação onde acha que não há no amor, Deus está esquecido? Deus não está ali? Deus não está presente? Por que ele deixa a gente passar por essas situações? Por que tem que passar por essa situação no livro? Ou você vê um noticiário na TV, ou vê um noticiário no jornal, onde seja, ou presencia uma vivência no seu dia a dia, ou quando você vê uma pessoa xingar outra pessoa no trânsito, por que ele deixa aquilo? Será que ele não está ali? Será que ele não se faz presente? Ou ele está se manifestando ali através de linguagens que nem sempre a gente compreende, nem sempre a gente entende, nem sempre a gente pode olhar e ver isso de uma maneira positiva. Só o fato de nós termos o nosso dia a dia presente 24 horas, uma pessoa responsável pela nossa encarnação, que está ali para nos ajudar o tempo todo, o anjo da guarda, mentor, anjo protetor, chame-o como quiser. Ele foi designado para você estar do seu lado o tempo todo. E ele está sempre dando brechas para a gente, ou intuições, ou manifestações dessa amorosidade, para que a gente possa se reverter e se colocar no caminho. Eu vi esses dias aí um videozinho na internet, esse que a gente recebe pelo WhatsApp, e a pessoa cita, é um videozinho até referente ao taxista, tal, que eu estava vendo nesse dia, e ele fala das pessoas que colocam aquela braveção, xingar o outro ou colocar o outro, e esse taxista nesse caminho, ele se mantém tranquilo, a pessoa está xingando ele está de boa, tal, e a justificativa que ele dá quando é questionado é a questão que as pessoas vão colocando lixos dentro dela, vão colocando coisas dentro dela, e aquilo vai intoxicando a pessoa, e cada vez mais tóxico ela fica. E quando ela senta naquele volante e cruza uma esquina e ela joga aquele lixo para outra pessoa para tentar tirar aquela energia que existe nela. Então você vai jogando lixo para um, vai jogando lixo para outro. E você, como é que você está do outro lado? Você recebe esse lixo ou não? Como? Como é que você faz isso? Através do seu pensamento, do seu coração, da sua visão no mundo. Aquilo faz parte daquela pessoa, da experiência daquela pessoa. Aquilo não pertence para mim. Eu não posso me deixar contaminar por aquela energia que tira aquela pessoa do sério e vai tirar a mim também. Porque aquilo não vai trazer nada para mim. Ela está num outro momento que eu tenho que respeitar o momento dela, que é a maneira que ela tem de extravasar. Talvez o meu momento de extravasar seja outro e eu tenha outras coisas, porque nós somos imperfeitos em natureza, estamos aqui em aprendizado, e esses lixos que se eu coloco dentro de mim se manifestam de outras formas na minha vivência, no meu dia a dia, e talvez esses lixos que eu tenho dentro de mim incomodem outras pessoas, da mesma forma que me incomoda o cara xingar no trânsito, mas eu tenho outras relações, e eu ponho para você e trago para mim ou não, de acordo com aquilo que eu quero ou não. A gente tem que ter essa vivência, esse sentimento, esse olhar, esse modo de pensar, para a gente se transformar pouco a pouco e saber trazer para você aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, e saber que o amor está presente. Basta a gente saber os toques que a vida nos traz, através das energias ao qual nós nos conectamos, os pensamentos ao qual nós nos conectamos, os sentidos ao qual nós nos conectamos, os filmes que vemos, as pessoas que escolhemos para estar perto de nós, de que maneira a gente vai trabalhando isso e progredindo e crescendo nos nossos sentidos nesse reconstrução ou no esculpir daquela escultura que a gente colocou aí mais para trás. Qual é a talhada que você vai dar ali e que forma você vai dar para aquela escultura que a gente está formando na nossa vida e que a gente pode, sei lá, talvez
chegar... Qual que era o escultor lá, Michelangelo, Paulo, que era escultor? Qual deles que era? Não lembro. Tem vários, pode ser. Um deles que esculpe. Qual que foi o que tem o Davi lá que ele fala, que é a escultura perfeita? Você lembra qual que é? Não importa, digamos assim, uma escultura. Tá bom. Mas seja o que for, não importa. A escultura perfeita, que sempre ao olhar do outro pode ter falha. Mas a gente está sempre progredindo e vivendo, porque assim, a gente é um ser em reconstrução. Talvez o que a gente não enxergue de errado hoje na gente, em um outro momento a gente enxergue novamente e olhe para a gente novamente, e aquilo tem que ser mudado e transformado. Mas a gente tem que trabalhar com amorosidade nosso individual e o nosso coletivo, no bem coletivo e no sentido de reconstrução, conversar e vivenciar o nosso dia a dia. A gente tem alguns exercícios que talvez a gente possa colocar na nossa vida e possa fazer no nosso dia a dia. Eu vou propor a vocês uma coisa simplesinha, talvez, que você possa colocar na sua vida. E assim, uma coisa tão simples que você pode usar fácil, tranquilo. E você experimenta falar isso e ver a reação das pessoas. Pegar pessoas de surpresa. Você escolher. Pega no seu dia a dia uma pessoa que talvez não seja de tanta convivência, porque você falar de amorosidade com uma pessoa próxima, para seu filho, para sua esposa, para uma pessoa, coisa seja uma coisa mais fácil, natural, para uns são mais fácil, para outros é mais difícil, mas entendeu? Ou para aquela pessoa que está dentro da sua casa, que você tem dificuldade de relacionamento, porque dentro da nossa casa é onde tem as maiores dificuldades, os maiores desafios de aprendizado que a gente tem. Mas chega para aquela pessoa e fala: eu te amo. Experimenta. Do nada, chega lá. Eu te amo. E vê qual que é a reação. Num outro momento, sai para um outro lugar, escolhe 3 pessoas diferentes. Você sabe que são diferentes, que não estão ali. Olha para ela e do fundo do seu coração, fala como eu estou olhando para vocês. Eu te amo. Eu te amo. E vê qual que é a reação que essa pessoa vai ter. Qual o sentido que é você? Eu confesso que para mim, apesar de ser uma pessoa muito sentimentalista, eu tenho alguns amigos que falam eu te amo para mim. E eu tive um pouco de dificuldade no começo. Mas aquela sensação de amorosidade, de carinho, de amorosidade, de respeito, de bem querer, de bem viver, toca a gente. Porque as pessoas estão ansiosas por sentir essa amorosidade e esse amor. E quando recebe isso, ela se sente confortável, se sente acarinhada, se sente transformada por um momentinho. Faça esse exercício um pouquinho na sua vida. Tente. Faça. Não é fácil, mas a gente pode fazer isso começando por nós mesmos. Bom? Certo, Paulo? Quer colocar alguma coisa? Não, que você está colocando aí, esse é um exercício que eu acho que vale a pena a gente tentar, né? Porque, afinal de contas, como a gente sempre fala aqui no nosso canal, nós temos que ser a mudança que a gente quer ver no mundo. E quanto mais a gente conseguir fazer, melhor a vibração do planeta fica, e mais rápido acontece essa transição tão esperada, e mais rápido acabam todos esses pandemônios que a gente está passando aí. Mas você colocou dessa coisa do amor começar com a gente mesmo, só né? Um pouquinho, Paulo, deixa eu colocar fala. Aqui. Tem uma musiquinha que eu peguei numa palestra do Rossano Klinger, que fala de se transformar, que eu acho que tem a ver com esse momento aí. Vamos pedir para a técnica, ver se vocês conseguem colocar para a gente aí. Só um pouquinho. Legal. Coloca aí para coloca pra gente aí. Vai, Otávio, beleza? Põe aí para mim, cara. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem.
Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito ou se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. É isso aí, né, gente? Olha só. E como essa música tem uma porção de outras mais que, se vocês procurarem, vocês vão achar sobre esse tema, porque esse é um tema recorrente da humanidade, né? A gente sente falta mesmo de sentir amor pelo outro, e de ter o amor do outro pela gente. Mas tem uma coisa aí que eu acho que ainda, Fábio, você precisa colocar. Eu tenho certeza que já está nos seus planos aí. O amor da gente com a gente mesmo, né? Amar ao próximo, pontinhos, como a ti mesmo. Como é que fica isso? Na realidade, eu vou pegar algumas coisas do Rosana Klinger fala, do Renovando Atitudes, do Hamed, alguma coisa que a gente pega aí um pouquinho de cada coisa, né? É aquela coisa, eu só posso dar o amor pro outro, do amor que eu tenho em mim, ou das vivências que existem dentro de mim. Então, assim, Jesus mesmo colocava, né? Ama primeiro você e depois ama o outro, não é isso? Porque se você não se ama, você não consegue olhar para você com amorosidade, não consegue olhar para você com carinho, reconhecendo suas virtudes, suas falhas, vivenciando as suas experiências que fizeram você vivenciar e tornar a pessoa que você é hoje, ou você visualizar a pessoa que você quer ser mais para frente, na sua transformação como ser humano e na sua vivência ou nas suas crenças. Como é que você consegue amar? Como é que você consegue te enxergar? Tem um exemplo muito bom disso aí. Assim, eu acho que hoje em dia não tanto, né? Mas antigamente as pessoas faziam muito isso. Na casa das pessoas antigamente, na minha casa era assim. Eu tive momentos na minha casa que eu tinha uma sala em casa que pouco era usada, que era só feita para as visitas. Porque assim, antigamente as pessoas faziam. A sala tinha que estar muito bem arrumada, a melhor comida tinha que ser a comida da visita, os melhores talheres tinham que ser aqueles que a gente ia usar quando ia receber pessoas na nossa casa.
E no nosso dia a dia, como é que faz? Você fica com o resto da comida, fica com a louça lascada, com a roupa rasgada, com o quarto uma bagunça. Fala uma pessoa aqui que não é primor de bagunça, de arrumação, é um bagunceiro nato. Mas assim, como é que está a sua casa interior? Você está reservando a máscara dessa casa arrumada, dessa louça melhorzinha, dessa melhor comida, para o outro, de uma forma artificial, ou está guardando para você aquilo que há de melhor? Você ficando com os lixos, ficando com as migalhas do amor que você tem que dar para você mesmo. Como é que você faz isso no seu dia a dia? Você se permite se acarinhar? Se permite minutos para você se automassagear? Escutar uma boa música? Ler um livro? Vivenciar o silêncio? Parar? Enxergar? Olhar? Olha no espelho. No meu caso, não olha só as gordurinhas, né? Olha aquela tua cara que tem uma cicatriz aqui na testa. Foi fruto de vivências e experiências que me tornaram ser hoje. Eu tive a oportunidade de vivenciar ou tentar, individualmente, reconstruir coisas do passado com vivências com pessoas que não foram tão legais para mim no momento, mas talvez se não fosse passada por aquela situação, eu não tivesse me tornado a pessoa que eu sou hoje. E eu agradeço muito aquela vivência e aquela experiência que eu tive com aquela pessoa. Eu tenho um caso específico, que hoje nós éramos amigos de infância, tivemos momentos de tumulto, onde um agrediu o outro de maneira simples e coisa, e tivemos a oportunidade agora, depois da maturidade, de nos encontrarmos e nos perdoarmos e nos transformarmos com aquele amorosidade que um sempre teve para o outro, que se perdeu por um momento ou por uma escolhas que nos distanciaram daquela vivência. Mas hoje somos seres humanos diferentes, vivências diferentes, e podemos transformar aquilo que a gente tem na gente e a gente vive. A arte de crescer está em não julgar e não se culpar. Está em transformar. A gente se pega se culpando, se julgando, se justificando, o que na verdade a gente está se transformando. A gente vai buscando momentos e justificativas para não fazer as reais mudanças que a gente tem que fazer dentro de nós mesmos, no nosso dia a dia. Quantas vezes você se enxerga e diz para você mesmo: eu te amo, cara. Você tem defeito, mas você tem qualidades. Quantas vezes você pega aquela velhinha que existe dentro de você e você incendeia? Quantas vezes você olha para o seu carinho, olha para aquelas suas virtudes, suas qualidades? Putz, eu tenho isso é legal. Eu não vou daquilo, não. Eu também tenho um monte de defeito. Putz, cara, mas vamos olhar para aquela coisa que é legal e vamos crescer aquilo. A Paula citou o Paulo aí. E o Paulo conhece a história muito mais explicitamente do que eu. Mas foi um cara que mudou a sua vida por querer se transformar. Por querer construir um mundo melhor, aceitando novas ideias, novos momentos e trazendo como uma nova realidade para aquele nosso dia a dia. Mudando os paradigmas de estabilidade, de conforto, de tranquilidade,
para vivenciar uma coisa maior que o transformou em uma outra pessoa. Acho que a gente tem alguém aí que pode falar por isso mais que melhor que a gente, né, Paulo? É tudo isso que você está falando, né? De culpa, de não se julgar. O Rossandro tem uma palestra em que ele conta a história do Paulo de Tarso. Vou pedir para a técnica colocar, é um pedacinho curtinho da palestra. Depois, se vocês quiserem, vocês procuram no YouTube, vocês vão encontrar. Mas vamos ver o que o Rossandro conta aí da vida de Paulo de Tarso. É muito, muito legal, vocês vão gostar. Olha o exemplo que eu acho legal disso aqui, é o exemplo de Saulo, encontrando Jesus em Damasco. Porque olha só o que é o foco no alto amor e o desfoco na culpa. Toda vez que você vai percebendo características de Saulo quando vira Paulo, você vai percebendo que Jesus realmente tinha que chamar esse cara para o negócio. Ele tinha que vir para cá, né? Porque ele chega, e vamos entrar no psiquismo dele, ó. O psiquismo do cara é discípulo de Gamaliel, mais lúcido e amoroso comentador da Torá. Ele aprendia com esse homem. Ele era um doutor da lei, ele conhecia a lei. Mas ele era, ao mesmo tempo, um judeu cosmopolita. Ele era, ao mesmo tempo, judeu cidadão romano. Ele tinha dupla nacionalidade. Imagina isso aqui, é mais ou menos como ter passaporte americano e passaporte brasileiro ao mesmo tempo, e ser rico lá e aqui. Mais ou menos isso. Se achava, obviamente, o ego dele era lá em cima. Ele tinha uma visão, mas ele era um homem muito coerente naquilo que ele acreditava. Ele acreditava que aquela forma de vivência da religião dele era a única correta. Mas ele, o povo dele, todos os profetas antes dos pais, dos avós e dos avós deles, cantaram em salmos a vinda de um Messias. Todos eles esperaram esse homem, todos eles suportaram desertos, suportaram destruição do templo, ficaram presos na Babilônia, ficaram presos anos e anos a fio no Egito e suportaram porque eles estavam criando a ambiência psíquica para a vinda do Messias, o lugar da vinda do Messias. Sempre era o grande motivo deles suportarem tudo isso. Aí o Messias vem. E Saulo, nem, como a gente diz no Nordeste, nem tchuiu. Nem sacou, nem percebeu, nem aí. E aí, por um motivo místico, não muito claro, pela voz do Cristo, ele percebe que Jesus é o Messias. Se coloca no lugar do Saulo. Primeiro movimento comum, se destruir em culpa. Mas como é que eu passei a minha vida estudando a Torá para esperar esse homem chegar? Que todo o meu povo esperou esse homem chegar? Que todos os profetas anunciaram a vinda desse homem e eu não percebi que ele já tinha chegado? Ainda estou matando quem percebeu isso. Ele disse isso quando encontrou com Jesus em Damasco? Tipo, culpa. Vocês perceberam no texto? Tem isso, culpa? Não. Se afaste de mim, eu não mereço sua presença. Eu sou um idiota completo. Eu sou um completo idiota. Como é que eu não percebi que você era o Messias? Não, ele não se culpou. O ser consciente nem se culpa, nem se justifica, apenas se transforma. Joana de Ângeles. Segundo movimento, justificativa. Ah, Jesus, mas vamos combinar, você me enganou. Eu estava esperando assim, uma coisa mais apoteótica, você chegar com os anjos, abrindo o céu, destruindo os romanos, libertando o povo judeu. Aí você nasce numa manjedoura, disfarçadinha ali, uma vida comum, filho de um carpinteiro, de uma mulher comum. Na perspectiva de Saulo, então, comum em João e José, obviamente. Ele se culpou? Ele se justificou? Não. O que é que ele fez? A frase famosa. Que queres que eu faça? Entenda a força dessa frase. É assim, ó. Ok. Eu errei até hoje. Como é que eu conserto? Percebeu? Não perdeu tempo se culpando. Não perdeu tempo se desculpando. Ganhou todo o tempo se transformando. Simples assim. Agir. Sim, aí quando termina ele pergunta, o que queres que eu faça? E Jesus não dá receita de bolo. Como é que eu sei? Entre na cidade e o mais lhe será dito. Porque eu só sei se você vai ser fiel no muito, se você for fiel no pouco, não é assim?
Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Como é que eu vou te dizer? Imagina que ele dissesse, você quer que eu diga? Vamos lá, começando, anota aí, troca o nome. Porque esse nome Saulo é muito judeu e meu objetivo por você é mais cosmopolita, eu preciso de Paulo. Porque a gente vai abrir umas franquias. Tive uma ideia massa, abrir umas franquias, você vai tomar conta das franquias, você abrir, vai estabelecer a norma, treina a galera para saber como atender e tal. Aí vai abrir outra franquia. Mas para a galera da franquia anterior não desandar, manda umas cartinhas, umas epístolas para eles manter o ordenamento. Aí você vai viajar. E tem mais, ó, pessoal que a sua família vai lhe odiar, porque você vai trair a fé deles. Você não vai mais ter direito a nada e vai ter que viver do suor do seu trabalho. Vai pro TA. Vão te apedrejar, vão te cuspir, vão te humilhar, vão te prender. E numa viagem que fizer na Roma lá, vai ter um cara na época chamado Nero. Ele vai ter um surto psicótico um dia e vai tocar fogo na cidade. E vai fazer uma coisa que vai ser muito comum num país que eu ainda vou fundar, chamado Brasil. Vai comprar oposição. A culpa é da oposição. E a oposição vai ser você. Você vai estar lá. E aí ele vai descer pra sua cabeça. Topa? Aí você olha e fazer. Foi bom te conhecer. Eu vi que você é o cara mesmo. Vou voltar lá pra Judéia, vou começar a estudar, mas não dá, é muito... Não dá para dizer isso, não dá receita de bolo que as pessoas pedem quando chega na instituição espírita com nome para desobsessão. O que é que eu faço? Comece. Ama, trabalha. Não é isso? Disciplina, disciplina, disciplina. Super legal, né, gente? Essa é uma palestra dele. Da onde que é mesmo, Fábio? Se eu não me engano, foi uma palestra que ele fez na Flórida, nos Estados Unidos. Ele inclusive cita na live as dificuldades de poder chegar lá e de atraso de voo, aeroporto. Parece que ele foi com a esposa e teve algumas dificuldades aí de coisa, mas assim, é uma coisa muito legal, né? Acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando e a gente está colocando aí. Aquela coisa, né? A gente é soma de várias experiências e várias vivências, e tudo é válido quando a gente escuta e traz para a gente, busca o que há melhor, de acordo com o nosso entendimento, nosso conhecimento, e isso muda diariamente, todos os dias, da forma que a gente vê o mundo, tá bom? E quem quiser conhecer mais a respeito desse homem espetacular, que muitos estudiosos dizem que nós não teríamos conhecido Cristo se não fosse Paulo de Tarso, porque ele realmente pulverizou os ensinamentos do Cristo em tudo quanto é lugar. Quem quiser conhecer, tem um livro espetacular. Eu costumo falar nas minhas aulas, é verdade mesmo. Para mim foi um divisor de águas de todos os meus estudos, Paulo e Estevão. Paulo e Estevão, livro psicografado pelo Chico. Fantástico. A vida de Paulo. Só colocar um parênteses aí, Paulo. Só colocar um parênteses. O Paulo foi um grande divulgador, um grande propagador do cristianismo, né? E a gente tem no espiritismo duas pessoas que foram grandes propagadoras do espiritismo. Talvez o espiritismo não se tornasse uma coisa tão ampla como é hoje, que é o Gabriel Delany e o Leon Denis, que são grandes pessoas que pegaram a obra do Allan Kardec e pulverizaram isso de uma maneira mais coletiva e mais abrangente através da espírita, de outras coisas, e da divulgação do espiritismo de uma maneira geral. É uma curiosidade que nem todo mundo sabe, mas é legal de colocar. Tem a ver com a nossa proposta, né? Por isso que eu peço tanto a vocês, por favor, compartilhem, né? Não é para o Gotas de Otimismo fazer sucesso, embora a gente vai ficar muito feliz né? Quanto mais a gente puder, mais lares a gente puder entrar, a gente fica mais feliz. Mas compartilhe boas ideias, bons ensinamentos. Vamos fazer essa corrente do bem cada vez ficar maior. Bom, se nós estamos falando agora de corrente do bem, nós já estamos no finalzinho da nossa live de hoje. Eu vou dar a dica de instituição, como a gente sempre faz no fim, né, para a gente promover essa corrente do bem de forma ativa. E eu vou ter que voltar a falar, gente, dos bancos de sangue. Toda cidade tem um hospital que tem um banco de sangue, ou um banco de sangue particular, ou vários hospitais que tenham um banco de sangue. Se pela pandemia os bancos já baixaram normalmente, né, os seus estoques, agora por causa de festas e férias baixa mais ainda. E nós ainda temos pessoas precisando de sangue. Se você tiver condição, se você puder, vá fazer sua doação de sangue no banco de sangue de sua cidade. Se informe, porque em muitos agora, por causa da pandemia, é preciso marcar o horário.
Mas você entra no site, se informa, em toda cidade tem. Se você pode ajudar dessa forma, salvando uma vida, olha que coisa mais legal, né? Mais bacana da gente fazer. Paulo, Oi. só colocando. Existem aplicativos do celular que você consegue fazer agendamento onde você não passa pela burocracia do celular. No Banco de Sangue da nossa cidade, aqui em Sorocaba, existe o aplicativo do Coulsan, onde você consegue fazer agendamento. Dia 7 agora, eu fui doar, eu sou doador de plaqueta, eu dou todos os meses, né? Mas assim, é importante, os bancos de sangue estão baixos, só para complementar, os homens podem doar de 3 em 3 meses, mulher de 4 em 4 meses, e as plaquetas, dependendo da veia, como funciona, podem ser doadas de 15 em 15 dias, tá bom? Quem passou por a necessidade de tomar sangue e ter um familiar ou parente que precisava de sangue, entende bem o quanto é importante a doação de sangue. Doem sangue, que é fundamental, e quanto mais, melhor, tá bom, gente? É isso aí. Bom, terminando, gostou do tema? Achou legal? Gostou do desenvolvimento? Olha lá vou eu de novo. Ó, dá seu like pra gente. De novo, gente, compartilha, se inscreva no canal, aquela coisa toda que eu falo, que eu já falei um monte de vezes hoje, nem vou falar de novo, mas enfim, passa pra frente, isso é muito legal, tá? Semana que vem nós vamos ter com a gente aqui, se eu não me engano, acho que a Fabiana vai estar com a gente, eu não sei se o Alê também, mas enfim, depois nós vamos ver quem vai estar com a gente, mas o tema fantástico, estranha moral. Deixai aos mortos o trabalho de enterrar os seus mortos. Tem muita gente pedindo pra gente falar de luto. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre luto na visão espírita, né? E por que estranha moral? Nós vamos conversar. Tá curioso? Esteja com a gente aqui a semana que vem. Fábio, quer falar o seu tchau e dar suas considerações finais? Tchau, gente. Obrigado. Que a gente possa ter agregado alguma coisa de vocês, que a gente possa colocar, talvez, sementinhas dentro, ou gotas de energia, de otimismo, de vibração, que faça a gente sempre se olhar por dentro e buscar a autotransformação, o crescimento e o entendimento, muito mais agora na questão dessa vivência, dessa fora de padrão que a gente está vivendo para qualquer pessoa, né? Essa experiência de chamado, digamos assim, ao aprendizado de ressignificação e de transformação, o entendimento que todos nós estamos conectados, todos nós fazemos parte do mesmo barco, do mesmo caminho, da mesma vivência, e todos nós somos amor, todos nós somos Deus, e todos nós somos natos, e crescemos e evoluímos em rumo à angelitude e ao amor pleno. Fique com Deus, gente. Boa semana, viu? Tchau, gente. Tchau, gente. Boa semana. Espero que vocês tenham uma semana espetacular, fantástica, cheia de amor, cheia de energia. E espero ter todos vocês aí a semana que vem. Obrigada, Fábio. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Obrigada, família Gotas de Otimismo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Deixa Tchau. o like aí, gente. Deixa o like. Tchau.